Olá a todos, bom, a gente vem aqui fazer mais um vídeo agora. Que são demônios? A Bíblia afirma que os demônios são anjos caídos perversos que trabalham ao lado de Satanás. Então, por natureza, os demônios são seres sobrenaturais, como os anjos, de forma que se pode esperar que tenham os mesmos atributos que os outros anjos. A diferença fundamental entre anjos e demônios está no caráter. Os demônios são perversos e os anjos são bons. Em outras palavras, os demônios trabalham para o reino de Satanás, cujo objetivo é destruir o povo de Deus. Agora vamos examinar mais detidamente a natureza e os atributos dos demônios. Bom, os demônios como espíritos. Como os anjos, os demônios são seres desprovidos de matéria. A Bíblia declara que os cristãos não lutam contra a carne e o sangue, mas contra potestades espirituais. Jesus diz que quando um demônio é expulso de uma pessoa, busca outra habitação. Isso implica que os demônios podem ser espíritos sem corpo. São chamados de espíritos, como no grego pneuma, em várias passagens. Bom, porém, não devemos atribuir um demônio a todas as passagens bíblicas em que aparece a palavra espírito. Além do Espírito Santo, do Espírito humano e dos espíritos imundos, há muitas passagens que mencionam a palavra espírito, referindo-se a uma atitude, uma influência ou uma mentalidade ou disposição. Os demônios como seres espirituais. Os demônios não são forças impessoais. Toda vez que catástrofes naturais como tornados ou inundações destroem a vida e a prioridade, não devemos caracterizar tais forças como os demônios. Estes são seres pessoais com intelectos, emoções e vontade. Primeiro, os demônios têm intelecto. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios podem influenciar as pessoas a receber doutrinas enganadoras que as fazem desviar da verdade. Uma jovem escrava tinha um espírito de adivinhação, o Piton. E esse nome do espírito provavelmente indicava a reivindicação de seus proprietários de que os profetas delas eram tão bons quanto as do Piton ou do deus Apolo, que era o oráculo dos Delfos. Então, o demônio que a possuía lhe dava poderes iluminados de telepatia e de premonição. Segundo, os demônios têm emoções. As Escrituras muitas das vezes atribuem medo aos demônios. Ele diz que eles temem diante da presença de Deus e temem a Jesus. O endemoniado, ao ver Jesus, gritou e implorou para que não seja atormentado. Satanás é descrito como furiosamente irado ao ser expulso do céu. Terceiro, os demônios têm autodeterminação. Quando Cristo confrontou a legião dos demônios, eles preferiram entrar nos corpos a serem lançados no abismo. Os anjos caíram porque escolheram desobedecer a Deus. Os anjos são maus, os demônios são maus. Às vezes eles são chamados também de espíritos malignos. Eles têm comportamentos pecaminosos, como mentir, mas principalmente são considerados maus, porque afastam-se de tudo que é bom e tem como objetivo destruir a ordem da criação e a santidade de Deus. Os demônios são violadores de santidade e são a antítese espiritual do Espírito Santo. São conhecidos como espíritos imundos. O endemoniado do Gadareno morava nas tumbas, lugar considerado imundo pelos judeus. Às vezes também são associados a animais impuros. Os demônios têm um poder sobre-humano não limitado. Os demônios têm poder sobre os seres humanos, que se manifesta através de pessoas que eles possuem. O demoniado de Gadareno era capaz de arrebentar correntes e ninguém na região era capaz de subjugá-lo fisicamente. O homem possuído por demônio prevaleceu absolutamente entre os seus irmãos, fazendo que fugisse de casa desnudo e ferido. Os demônios também têm poder para realizar sinais e maravilhas que são mentirosos, mas o poder da mente deles é limitado. E eles só podem ir até onde Deus lhe permite. Então, na verdade, você teve aqui um apanhado sobre a vida dos demônios. O que são, o que é, o que eles fazem e o que podem. Eu vejo muitas pessoas atribuindo poderes aos demônios. Satanás, como
ser que está acima de qualquer coisa. Eu vejo muitas pessoas exaltando ao próprio inimigo do que ao próprio Deus, colocando em xeque-mate a própria divindade de Satanás do que do próprio Deus. Então nós vemos aqui então um aparato de palavras, situações e termos que os demônios podem e o que não podem fazer. Então, isso aqui é um estudo sobre os demônios. Espero que você tenha gostado. Se você é novo no canal aqui, dê uma olhada, então tem bastante aula para você. E qualquer dúvida, escreva no chat aí que eu estarei respondendo com o maior prazer. Bom, obrigado pela sua atenção e nos vemos então em uma próxima aula, onde nós falaremos de vários assuntos relacionados às escrituras sagradas. Tá bom? Tchau, tchau para você então e nos vemos então no próximo vídeo.